Você era improvável, você era improvável, 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 improvável. Quando a igreja estiver em multidões, não vai dar pra assim, né? Finalizar um por um. Rei, você também era improvável. E sabe uma coisa interessante? Imagina que você tem uma empresa agora. Vocês vão ser os proprietários de uma empresa. Se você olhasse para a figura que estava, né, que você pegou, a sua figura, você contrataria essa pessoa? Ele pode. Eu não. Eita Deus! E hoje eu quero falar sobre isso, sobre uma contratação de 12 pessoas, e nós vamos entender se nós contrataríamos aquelas pessoas que foram contratadas. Quem olhou para você e falou assim: a pastora Ana vai dar certo, há 20 anos atrás? Quem olhou para a Mônica e falou: a Mônica vai dar certo, há 30 anos atrás? Edmar, há 32 anos atrás, quem olhou para você e falou: esse garoto vai ter futuro, vai dar certo? Lilian, quem olhou para você há 10 anos atrás e falou: ela vai dar certo? Andréia, quem olhou para você e falou lá atrás, há uns 20 anos atrás, essa daqui vai dar certo? Sibeli, quem olhou para você há 22 anos atrás e disse que vai dar certo? Kathleen, quem olhou para você há 17 anos atrás e falou: ela vai dar certo? Andréia, quem olhou para você há 20 anos atrás e disse: ela vai dar certo? Elaine, quem olhou para você há 30 anos atrás e falou que vai dar certo? Rei, quem olhou para você há 10 anos atrás e disse: ela vai dar certo? Mestra, que é Cláudia, quem olhou para você há 16 anos atrás e disse: ela vai dar certo? Quem olhou para mim há 25 anos atrás e disse: você vai dar certo? Ninguém. Essa é a resposta. Só uma pessoa: Jesus Cristo. E sabe por que ele falou que nós daríamos certo? Porque ele vê além da aparência, ele vê além do que nós vemos, ele vê infinitamente mais. Como o louvor da Marçal disse: nem ouvidos ouviram, nem olhos viram, e nem sequer chegou ao seu coração aquilo que Deus tem para você. Então, se nós pararmos hoje, no momento atual da nossa vida, tu olhando para daqui 10 anos, tu acha que vai mudar a sua história? Daqui 20 anos muda a sua história? Daqui 15 anos vai mudar a sua história? Muitas das vezes nós não vemos soluções e nós não vemos saídas, porque nós somos improváveis. Mas tem uma coisa: improvável, mas escolhido. Incapaz, mas vencedor. Em mim é nada? Não. Em ti, Senhor. E essa é a mensagem que Deus tocou muito forte no meu coração. A pastora falou assim: eu quero falar uma coisa, uma palavra que está ardendo no meu coração. Discorre aí, irmã. Falei: ah, Jesus, agora dessas maneiras, Deus surge no coração dela e eu tenho que discorrer a mensagem. E é interessante porque uma vez, lá atrás, Deus me deu essa palavra e eu ministrei numa igreja essa palavra. E aí quando ela falou dessa palavra, veio essa mensagem. Falei: ah, Deus, então eu lembro dessa mensagem, então é ela que nós vamos falar. Abram as suas Bíblias comigo em Mateus 10. Nós vamos ler do 1 ao 4. Amém. Amém? Jesus, tendo chamado seus 12 discípulos, deu-lhes poder para expulsar espíritos imundos e curar todas as doenças e males. E são estes os nomes dos 12 apóstolos. Primeiro Simão, chamado Pedro, e André, seu irmão. Tiago, filho de Zebedeu. João, seu irmão. Filipe e Bartolomeu. Tomé e Mateus, o publicano. Tiago, filho de Alfeu, e Tadeu.
Simão o Zelote e Judas Iscariotes, o mesmo que traiu Jesus. Agora a gente vai falar um pouquinho, lembra que a gente tem uma empresa, tá? Jesus tinha uma empresa e ele contratou essas 12 pessoas. Vamos olhar para essas 12 pessoas e você, dentro da sua empresa, você vai dizer: esse eu contrataria, esse eu não contrataria, esse eu contrataria, esse eu não contrataria, tá? Pedro. Quem era Pedro? Pedro tinha pouco estudo, impulsivo, amoroso, tímido, explosivo e entendia com dificuldade os ensinamentos. Contrataria Pedro? André foi um homem zeloso, sincero e dedicado em sua tarefa de apóstolo. Tu contrataria ele? E Tiago tinha uma personalidade forte e ambiciosa. Tu contrataria Tiago? João era de espírito exaltado e indisciplinado. Ei, João. Quem contrataria João? Indisciplinado. Espírito exaltado. Ninguém aqui tem esse espírito exaltado, não. Ah, que eu diminua, que ele cresça jamais. Filipe. Ele possuía uma personalidade tímida e inicialmente um pouco incrédulo. Bartolomeu, ele foi uma pessoa em quem não se via dolo, fraude e era honesto. Esse daqui tá todo mundo contratando. Tomé foi uma pessoa determinada, mas no momento propício não creu na ressurreição de Jesus. Mateus, sua principal característica era a humildade. Tiago era o mais jovem dos apóstolos, totalmente moldável, né? Então ele também provavelmente está na lista dos empregados da nossa empresa. Judas, o Tadeu, ele era bastante temeroso e um pouco incrédulo. Simão, o Zelote, ele era uma pessoa zelosa e cuidadosa em sua vida e ministério. E já Judas Iscariotes, ele era egoísta, ambicioso e possuía um espírito egocêntrico. Foi falando aí, né, quem você contrataria, quem você não contrataria. Quantas pessoas já tem na sua equipe? 12. Tu contrataria os 12? Ah, na minha equipe eu eliminaria uns 6. Eu eliminaria Pedro, eu eliminaria Tiago, João, Filipe, Judas, o Tadeu e Judas Iscariotes. A minha empresa eu não contrataria eles. E sabe o que é interessante? A nossa limitação. Porque quem foi João? Quem foi Pedro? Essas pessoas, eles tiveram um papel muito importante na parte de evangelho da igreja, né? Mas eu queria falar um pouquinho sobre Judas. Qual Judas? Iscariotes. Por que eu quero falar de Judas Iscariotes? Quantas vezes nós nos sentimos como Judas Iscariotes? Principalmente perante Deus. Ou não? A gente faz tudo que Deus pede. A gente está em fervente oração, orando sem cessar, 24 horas pregando o evangelho. Não, nós não somos assim. A gente tem nossas necessidades. Paulo fala: o bem que eu quero fazer, esse eu não faço, e o mal eu acabo cometendo. Então, se nós somos assim, eles também são, e Judas também era. Só que o interessante é o quê? O que eu quero falar hoje com vocês: propósito. Tudo é determinado por Deus para algo. O nosso propósito, quem já me ouviu ministrar anteriormente, sabe, o nosso propósito é cuidar de pessoas. A forma como nós cuidamos de pessoas é individual de cada um. Eu sou psicóloga, meu propósito é cuidar de pessoas. A psicologia é a forma como essas pessoas vêm até a mim. Certo? Amém? Vocês estão aí? Estão aprendendo? Então vamos lá. Judas, ele também tinha um propósito. No caso de Judas, alguém tinha que ser escolhido para trair a Jesus. Por quê? Porque esse propósito já não era feito lá atrás. Quando entrou um pecado no mundo, o que precisava acontecer? O Cordeiro Perfeito vir para que nós tivéssemos livre acesso a Deus. Para ele vir e para cumprir tudo que Deus tinha de propósito na vida de Jesus, alguém precisava ser o traidor. E aí
aí Deus achou graça em Judas e escolheu ele. Então, às vezes, a gente olha para a nossa vida e fala assim: não, mas eu fiz muita coisa errada. Não, eu não tenho mais perdão. Muita coisa já não vai acontecer, porque eu não tenho capacidade, eu sou improvável, eu não vou dar certo. Judas também era improvável, mas ele veio para um propósito. E quantas vezes nós pensamos que nós não vamos dar certo? Só essa semana, quantas vezes você imaginou, não vai dar? Eu não estou falando sobre os meus 46 anos não, eu estou falando sobre essa última semana. Porque dos meus 46 anos eu perdi as contas de quantas vezes eu falei. Então, gente, Judas, ele precisava ter isso. Ele precisava ir ali e trair Jesus. A questão não é sobre qual é o propósito que Judas teve. A questão é o pós-propósito. Ele veio e traiu. Pedro veio e negou. Na Bíblia fala que não existe pecadinho e pecadão. Tudo é pecado. Então Pedro, quando nega Jesus, ele se sente extremamente culpado por ter negado ele. E ele se sente mal por isso. Judas também. Judas se arrependeu. Ele voltou lá, devolveu as moedas e falou: não quero. Só que a culpa de Judas, ele era tão grande porque ele não entendeu que ele veio para aquele propósito. E o propósito de Judas não era um propósito fácil. Ser um traidor do único que não merecia ser traído, imagina você com esse propósito de vida. Todas as pessoas iriam apontar para você o dedo e ia te julgar e te criticar em todo o tempo. Mas o arrependimento sincero do coração faz com que Jesus perdoa. Porque a cruz é o perdão. E aquele propósito foi para isso. Então, se nós olharmos racionalmente, Judas seria um dos propósitos mais lindos, assim como Maria. Ele foi uma das pessoas responsável para que esse sacrifício fosse concretizado e chegasse ao fim. E hoje nós estarmos aqui. Maria gerou Jesus, Judas traiu, mas era necessária a presença de Judas. Se não fosse Judas, ia ser outro. Podia ser a Renata no lugar de Judas. Alguém teria que fazer isso. Nunca ninguém olhou para a história de Judas assim, né? Doidinha essa menina, né? Não, doidinha é Jesus que me põe nessa situação. Então, gente, o que nós precisamos entender? Será que Deus criaria alguém, escolheria esse alguém para ser destruído? Será que quando você foi gerado lá no ventre da sua mãe, já veio com essa maldição, você vai dar errado? Porque a gente pensa, né? Eu pensei inúmeras vezes: meu Deus, nasci na família errada. Senhor, não era pra eu ter nascido, não. Quando meu avô foi embora, que Jesus levou, eu fui brigar com ele. Como assim você foi embora e eu fiquei? Eu tenho que ir antes. E eu tinha 20 anos. Meu avô, 70. E eu brigava, porque pra mim era improvável a minha vida. Não tinha solução. Será que Deus me criaria, te criaria com esse intuito? Sim ou não? Tá chovendo aí, irmãos? É as gotas do Espírito Santo. Sei. Depois da traição, aonde estava o coração de Judas? Tem uma coisa interessante. Eu brinco que é o anjinho e o diabinho, né? Por que existe esse anjinho e esse diabinho? Lá no Éden, eu gosto muito dessa parte da história. Machistas vão dizer que Eva era a fraca do rolê, tá? Vamos lá. Adão e Eva, eles foram criados, né, para cumprir o propósito. A serpente veio no ouvido de Eva. Por que de Eva e não de Adão? Aí entre os machistas. Ela era fraca, a mulher era fraca. Para mim, na minha visão, Adão, ele tinha um relacionamento com Deus todos os dias, né? Na viração dos dias, Deus aparecia para Adão. Então Adão sabia quem era Deus. Adão convivia com Deus, Adão andava com Deus. Se a serpente fosse até Adão, Adão cairia? Com certeza não. Por que ela foi na Eva? Porque a Eva não tinha o mesmo relacionamento com Deus.
E aonde o diabo atua? Na mente. Então fica o diabinho e o anjinho. O diabinho falando, vai, come do fruto, você vai ser igual a Deus. E o anjinho, menina, não faz isso. Deus não falou para você não fazer? E aí o que a Eva faz? Ouve o coração, o ouvido do diabinho e come do fruto. Aí eu vejo Adão. Aí Adão chega e viu a Eva comendo fruto. Aí eu imagino, tudo era novo naquela época, né? Gente, eu estou conjecturando de acordo com as minhas visões, tá? Eu imagino que tudo era novo. E lembra que Deus falou para eles? O dia que comeres do fruto daquela árvore, morrerás. Aí Adão conheceu Eva, uma gatinha. Supria as necessidades dele. Era companheira, era diferente de todos aqueles animais. Árvores, frutos, só tinha ela. Aí ela me come do fruto e morre? Ah, Jesus, eu vou morrer também então, Deus. Vou comer também. Se um morre, morre os dois. E aí ele vai e come. A minha conjectura. Depois estudiosos venham aqui e falam a visão deles. Amém? E aí Adão come. Para quê? Para que haja a morte. Pedro e Judas é igualzinho a Adão e Eva. Ambos erraram. Ambos se sentiam culpados. Qual a diferença? Pedro ouviu a voz do anjinho e Judas ouviu a do diabinho. Judas se suicida porque ele não via a expectativa na vida dele. E Pedro pede perdão e vira apacentador de ovelhas, filhos. E ele foi um dos primeiros que pregou para 5.000 homens aproximadamente. Era improvável? Opa, Pedro era quem mesmo? Um cara com pouco estudo, impulsivo, tímido, explosivo e entendia com muita dificuldade os ensinamentos. Aí esse improvável vai, nega Jesus. Aí Jesus pega ele e fala, vai lá pregar para a multidão e agora você vai ser pescador de homens. Você não vai mais ser pescador de peixe, você vai pescar homens. E na primeira pescaria que Pedro joga a rede, 5.000 homens. Amém? Amém. Quantos homens aí você quer pescar? Aí eu quero também trazer a história, né, que eu trouxe o louvor também, de Jó. Durante toda a vida de Jó, o processo da vida de Jó, Jó não ouviu a voz do diabinho. Primeiro, o diabinho, quem era aquela abençoada daquela mulher? Ah, dá licença, tu tá perdendo tudo? Amaldiçoa esse Deus e morre. Tu vai ficar ainda orando pra ele, clamando pra ele? Oh, que voz é essa, gente? E aí, o que ele ouviu? Nu, sai do ventre da minha mãe, nu, sai da terra, e é nu que eu vou voltar pra lá. Deus me deu e Deus tomou. Bendito seja o nome do Senhor. Jó ouviu essas palavras. Será que você, vamos pegar aqui um casal, tu ouviria a Lilian ou ouviria a Deus? Fala Lilian, porque a Lilian ela é usada por Deus, né? Muitas das vezes a gente tem que saber também quem nós ouvimos. O que eu vejo muito na clínica com atendimento para casais? O conselho que você pede é para as pessoas erradas. Quando o homem sente atração por uma mulher, ou uma mulher sente atração por um homem, enfim, o que acontece? Ele vai se aconselhar com quem? Com isso daqui? Ou com um amigo? E sabe quem é esse amiguinho? É aquele que já traiu, é aquele que já separou, é aquele que não sabe, não ouve Deus. E por que a gente não vem aqui nessa palavra? Porque o diabinho e o anjinho fica, não faz isso. Resiste ao diabo, ele fugirá de vós. Aí outro, nossa, mas eu tô tão carente. Nossa, mas Senhor, foi o Senhor que mandou. Sabe quantos o Senhor mandou que destruíram vários casamentos? Inúmeros. Será que foi o Senhor que mandou? O Senhor destruiria casamentos para construir novos casamentos? Né? Então nós temos também que
cuidar de quem nós estamos ouvindo, quem é as pessoas. E aí eu te pergunto, lá no início, a fotinho que vocês viram. Quando você olha para aquela foto, a imagem que vocês abriram nas caixas, o que vocês veem? Não precisa me responder não. Tem gente que quase nem quis, quase jogou a caixa em mim. Tem gente que abriu. Deus me livre. Tem gente que até destruiu a caixa, que ela até abriu ali, ó. Deus me livre de fofoca, eu não vou falar quem foi não. Porque talvez a imagem refletida no espelho é a primeira imagem que você vê falando sobre os negativos. Só que sabe o que Jesus falou? Quem nós somos? Em Efésios 1, capítulo 1 e capítulo 2 fala que nós somos abençoados, escolhidos, adotados, redimidos, perdoados, selados, amados, salvos e filhos. Então quando você abre aquela imagem, por que você não vê essa pessoa que Deus escolheu, que Deus criou? Talvez improvável, talvez não, sim improvável. Mas quando tu olha, você não vê isso. Sabe quem que você vê? O traidor, o impulsivo, o louco, o grosso, o pouca fé. É isso que você vê. Por isso que você quer jogar fora. Você não quer ele, não quer essa imagem. Começa a olhar para você com o olhar que Jesus tem para você. Porque se você está aqui, se eu estou aqui, é para um propósito: seguir o que ele tem. Mais uma pessoa que eu amo. Gente, Paulinho, Saulinho, que homem lindo, né? Que incrível. Quem era Saulo? Perseguidor dos evangélicos. Ele estava lá vendo Estevão ser apedrejado e ficou lá, ó, batendo palminhas. Quem contrataria Paulo? Ninguém? Saulo não, né? Então, talvez nós não contrataríamos Saulo para nossa equipe. Só que Saulo ele foi convertido e se transformou em Paulo. Será que se nós olharmos para Saulo com o nosso julgamento de visão terrena, nós seríamos um ótimo missionário na nossa empresa? Aí a sua empresa é o quê? Pregar o amor de Jesus. Gente, ele ia ser o CEO. Eu queria o Paulo como administrador geral da minha empresa. Porque a minha empresa é de missões, ele foi o melhor, maior, ou se não, melhor, se não o maior missionário. E aí a gente ia perder a melhor contratação da nossa empresa. Quem era Saulo e quem virou Paulo? Na verdade, ele não mudou o nome. É que em regiões era Saulo e regiões era Paulo, certo? Certo? Teólogas. Então, ele era ainda a mesma pessoa. O que mudou? A verdadeira conversão. E aí eu te pergunto, se a nossa missão aqui na Terra é seguir os passos de Jesus, Jesus veio para nos ensinar a cuidar de pessoas. Jesus veio para mostrar como agir com as pessoas. Através de cada profissão, de cada vida, cada maneira, é a forma como as pessoas vão chegar até você. Se nós formos conduzidos por Jesus a aprender como seguir, como fazer, quem é você dentro da sua casa? Eita, Jesus, chegou a hora. Agora segura. Quem é você no seu trabalho? Quem é você na rua? Quem é você na igreja? Quem é você? Será que você usa máscaras? Nossa, eu super uso máscaras em vários sentidos. E aí essas máscaras elas têm que cair, sabe por quê? Porque Saulo, ele tinha várias máscaras. E aí quando ele converte a Deus, que ele fica cego por um tempo ali, que ele perde a visão, e Jesus entra na vida dele, ele não se torna mais a mesma pessoa. Ele modifica.
Então, se nós somos cristãos, estamos na igreja e não mudamos comportamentos, e não mudamos atitudes, e não somos parecidos com Jesus, ou a gente não se converteu, ou a gente não permite Deus trabalhar na nossa vida. Porque aonde Jesus entra, não há tristeza. Onde Jesus mora, só existe alegria. E aí nós nos deparamos com aquela imagem refletida no espelho. Quem somos nós? Uma pessoa amarga, uma pessoa triste, uma pessoa que não se suporta. Se eu não me suporto, como eu vou suportar o meu próximo? Se eu não me amo, como eu posso falar, Deus, eu te amo, Jesus, eu te amo, se eu nem amo aquela imagem que Ele criou refletida no espelho? É fundo? É profundo? É forte? Então, o que eu quero que vocês pensam e reflitam nessa noite? Deus, Ele nos chamou e nos usou, né, para que um propósito se cumprisse. Em Jeremias 1:5 diz, né, antes que eu te formasse no ventre, te conheci. E antes que saísse da madre, te santifiquei, e as nações te dei por profeta. Se há uma nova história nascendo, tá vendo? Eu não sabia por que eu tinha que vir com essa camiseta hoje. Troquei 5 vezes a camiseta, no final é essa que eu tenho aqui, Jesus. Porque uma nova história está nascendo. Na vida da Renata, na vida do Edmar, na vida da Lília, da Mônica, da Andréia, da Sibeli, da Andréia, da Elaine, da Renata, da Kathleen, da Ana e da Cláudia. Nossa, mas eu já cheguei no fim da vida. Não. O fim da vida é quando Jesus falar, vem. A família, alguém da família dela chegou no fim, porque Jesus falou, vem. Aí sim, enquanto você tem fôlego de vida, há esperança. Enquanto você existir, é porque Deus tem um propósito e um chamado. E o único responsável para impedir aquilo que Deus tem pelas nossas vidas somos nós mesmos. Às vezes Deus fala assim, a pastora falou assim, ministra domingo. Ai, Jesus, sério, Deus? Aí vem, o único responsável para impedir a obra que eu tenho na sua vida é você mesmo. Eu, amém, pastora? É na hora. Quando meu pai começou a igreja lá em São Paulo, há 27 anos atrás, eu era a do louvor, eu era a tia das crianças, eu era a professora da escola dominical, eu era a tia dos adolescentes, eu cuidava do grupo de jovens. O que mais que eu fazia assim? Eu tinha mais para fazer? Porque só tinha poucas pessoas. E aí eu comecei, Deus envia música. Todo mundo que chegar, você canta. Glória a Deus, é a resposta de oração. E passava. E assim foi. Por quê? Nós nascemos para fazer discípulos. Aqui em Mateus 10 fala, Jesus tendo chamado seus 12 discípulos, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12 discípulos. E eu nem tinha contado, hein? Nós estamos em 12, exceto as crianças. Então assim, Jesus tendo chamado os 12 discípulos, um daqui é Judas. Pode ser eu, Senhor, já aprendi a não ouvir a voz do diabinho. Tendo Jesus chamado seus 12 discípulos, deu-lhes o poder para expulsar espíritos imundos e curar todas as doenças e males. Foi para isso que você foi chamado. E o Senhor, Ele quer usar a sua vida. Como? Não sabemos. É um particular seu com Deus. A única coisa que eu quero que você entenda: nem olhos viram, nem ouvidos ouviram, e nem sequer chegou ainda ao seu coração o que Deus tem para a sua vida. E você só vai saber o que Deus tem para você gerando intimidade com o Pai. Ele quer que você chegue no seu quarto, feche a sua porta, dobre o seu joelho e fale com Ele, para Ele te mostrar coisas grandes. Pedro, para viver o sobrenatural com Deus, precisou sair do barco e andar sobre as águas. E enquanto o foco de Pedro estava em Jesus, ele não caiu, ele não afundou. Quando ele olhou para trás e viu o vento, ele começa a cair.
E aí eu te pergunto, o que você quer? Ficar no barco e viver numa zona de conforto? Sair do barco e viver um sobrenatural olhando para Jesus? Ou sair do barco e afundar? Porque você está olhando para algo que não é Jesus. Aleluia. Desse jeito. Deus tem um propósito na sua vida. Creio. Pedro era improvável, João improvável, Paulo improvável, Nínive era uma cidade improvável. Jonas foi enviado àquela cidade, ele queria ir para a cidade de Nínive? Claro que não. Jonas fugiu para Tarsis, porque ele não queria que a cidade fosse transformada. E se Deus mandou, ele sabia que algo ia acontecer, mas o chamado, quando Deus te chama, nem que um peixe grande, enorme te engula, o seu propósito que Deus tem na sua vida vai acontecer. E aí ele vai para uma cidade totalmente improvável, a cidade se arrepende e a cidade não é destruída. Nós somos improváveis, mas o ladrão da cruz também era. Quem era o ladrão da cruz? Um ladrão. E aí ele olha para Jesus e fala: Senhor, lembra-te de mim. E o que Jesus fala? Ainda hoje estará comigo no paraíso. Então até a última fôlego de vida há esperança. Não tenha medo, você precisa se colocar de pé e falar: Deus, eis-me aqui. Senhor, envia-me a mim. O que eu tenho que fazer eu não sei, mas eu estou aqui disposta, eu estou aqui entregue, eu estou aqui porque o Senhor me chamou, porque desde o ventre da minha mãe o Senhor tem me sustentado. Quantas vezes era para você ter morrido? Quantos livramentos o Senhor deu que você fala assim: meu Deus, como eu sobrevivi a isso? Teve uma vez que eu estava indo, olha que interessante, eu estava saindo lá em São Paulo, eu atravessava uma rua, né, para pegar um ponto na avenida. Eu tinha um namoradinho escondido, a parte negativa do diabinho, e eu encontrava ele naquele ponto. E quando eu estava atravessando a rua, ele gritou: Lindinha, volta! Quando eu voltei, o cabo da energia, sei lá, não sei o que aconteceu, fez assim, ó, no chão, que ficou preto aonde eu estava. Se ele não fosse meu namoradinho escondido e não tivesse gritado Lindinha, não era pra estar aqui. Eu estava no metrô, o metrô de São Paulo, quem conhece sabe, né? Uma delícia. Eu assim, na Sé, na ponta, em horário de pico, eu parada, vinha um negócio, eu fiquei branca. Falei: eu vou desmaiar agora. Já era, Senhor, eis-me aqui. Eu fiquei branca, comecei a ficar pálida, um homem fez assim: você tá bem, moça? Na hora eu fiquei bem. Porque ali era o quê? Espiritualmente. Satanás sabia quem era a Renata e o que Deus faria na vida da Renata. E ele não quer. E ele não queria. E durante esses 46 anos ele tentou me paralisar. Mas hoje, Deus me traz aqui uma improvável para dizer para você que os seus improváveis serão milagres. E que Deus fará milagres na minha vida, na sua vida. E é a Renata em casa, é a Renata na rua, é a Renata na igreja, é a Renata no trabalho, é a Renata em todos os lugares, sem máscara. Porque o que Deus tem para minha vida e para a sua vida é coisa grande. Não imagino, óbvio, nem chegou ao seu coração ainda, mas Deus vai colocar. E você só tem que se dizer: eis-me aqui, envia-me a mim. Eu quero pedir para que vocês fiquem em pé agora. Fiquem em pé. E nós vamos louvar a Deus com um louvor. E eu quero muito que durante esse louvor você faça uma oração a Ele. Só você. Imagina que não tem ninguém aí do seu lado. E que o Espírito Santo venha falar com você. E lembre-se daquilo que o Senhor tem para a sua vida.